Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Está no ar o Campeão É, já sabe, aqui todos os dias na Rádio Observador damos notas de campeão aos protagonistas do mundo do desporto de 0 a 20 e para isso contamos sempre com um plantel rico em estrelas e hoje junta-se a mim o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador, o Pedro Henriques, o nosso áudio-árbitro, o João Pinto, o nosso adepto do Benfica e o João Castro, o nosso adepto do Sporting. Bem-vindos, como estamos? Não estamos. Pronto. Olá, boa tarde. É um dia, não é assim tão mau. Hoje já não chove, pelo menos, meus caros, animem-se, vamos lá. Vamos falar de seleções, vamos falar não só da seleção portuguesa, mas também da seleção da Suécia, por um pormenor, porque Viktor Gyökeres foi dispensado agora deste duplo compromisso que a seleção da Suécia vai ter, vai medir forças com o Luxemburgo e também com a Irlanda do Norte durante estes dias, sendo que já tivemos ontem também a confirmação de Jon Dahl Tomasson, que é o selecionador da Suécia. Sendo que, Bruno Roseiro, começo por ti, há aqui um pormenor, que é o selecionador da Suécia, um pouco quase à semelhança de Roberto Martínez com Tomás Araújo, que na altura disse que o Tomás Araújo tinha uma lesão crónica. Aqui o selecionador da Suécia diz que o Gyökeres jogou com dores este fim de semana. E nós que achávamos, aqui no nosso cantinho à beira-mar plantado, que o Gyökeres não, estava já na máxima força e já corre que se farta e já está ali a 100%. Afinal, parece que ainda está com dores. Surpreendeu-te esta revelação do selecionador da Suécia? Relativizo. Se está com dores, disfarça bem. Muito bem. A conclusão que eu tiro dos últimos 3 jogos do Sporting é que passámos aqui semanas e semanas a falar dos 10 lesionados que o Sporting tem e aparentemente era muito mais complicado o Sporting ter Gyökeres a 50% e não a 100% do que propriamente ter os 10 lesionados. Porque certo. Quando nós olhamos para o filme dos jogos, dos últimos jogos e as últimas vitórias do Sporting, vemos Gyökeres a 100%, muito mais solto, muito mais capaz de ganhar a profundidade, até muito mais envolvido, se calhar até antes deste período da lesão, na capacidade que tem de assistir, muito mais do que fazer aquele ir buscar a profundidade ao lado esquerdo, fazer a diagonal para o meio e tentar rematar. Está muito mais altruísta, capaz de ter esse momento de assistências. Em relação às dores, não é daquelas coisas, não relativizar até por uma razão que me parece lógica. Nesta altura ele tem quase 50 jogos oficiais, alguns deles claramente foram feitos muito condicionado em termos físicos. A Suécia vai fazer 2 jogos particulares que não são propriamente os jogos mais importantes do seu plano desportivo e, portanto, parece-me natural, não tanto por este último período e os últimos jogos, mas por aquilo que passou nas semanas anteriores, parece-me natural haver essa dispensa. São 47 jogos esta época para Gyökeres, 49 golos marcados, 14 assistências. João Castro, pergunto-te a mesma coisa, se ficaste surpreendido com esta revelação do selecionador da Suécia, de Jon Dahl Tomasson, e também se de certa forma ficas aliviado por veres que o ponta de lança do Sporting vai ser poupado agora neste duplo compromisso. Bom dia a todos. Claro, é sempre bom e acho que o Sporting aí teve muito bem em interagir com a Federação Sueca para garantir que o Gyökeres não fosse chamado. Há uma grande diferença entre aquilo do Tomás Araújo e do Gyökeres, é que a Suécia vai fazer simplesmente 2 jogos amigáveis, portanto não é uma competição como a Liga das Nações, e para o Gyökeres era fundamental focar-se no campeonato e recuperar na plenitude. Ele está recuperado, obviamente, pode ter ali ainda algumas dores, mas está recuperado, até vê-se pelas exibições dele, mas não terá sido só o Gyökeres. O Sporting poderá ter tentado também que outros jogadores não fossem chamados à seleção. Mas João, disseste aqui, está recuperado mas com dores. Podemos dizer que um jogador está verdadeiramente recuperado quando joga com dores? O selecionador dinamarquês avançou a questão com os dores. Conforme o Bruno disse, e bem, relativizo bastante essa situação. Sim, se ele com dor joga assim, não é? Sem dores. Claro. Ele lesionado já jogava. Dor-lhe a alma. Quanto mais, assim, pode ser dores da alma, de ter que, obviamente, sair agora e ter que ir para a Suécia para fazer simplesmente 2 amigáveis. Acho que aí dá algumas dores. Agora, as estruturas dos clubes de futebol, isto
tentam sempre, junto das seleções, que os jogadores fiquem, sobretudo nesta parte final do campeonato. Portanto, não me admirava nada que o Sporting e o Benfica, nos jogadores internacionais, tivessem contactado as seleções e tentado pedir aqui algum entendimento, não só para claramente não irem, mas para jogarem pouco, para tentarem que se faça só um jogo, que se faça uma gestão aqui dos jogadores. Portanto, já agora, João, gostavas que tivesse sido feito também esse entendimento com os casos, por exemplo, de Trincão, que também já foi dito por Rui Borges, que é um jogador que tem corrido muito. Eu gostava, até porque o Trincão, se bem que o Trincão normalmente na seleção joga mais no banco, não é? Raramente joga, portanto não se vai cansar muito. A não ser que o Martínez agora inverta a sua filosofia e mete o Trincão a jogar a titular, porque a verdade é que tem pouquíssimos minutos na seleção. Mas obviamente gostava, por exemplo, que o Morita não tivesse que fazer 20 quase horas de viagem para ir para o Japão, para fazer 2 jogos quando o Japão já está claramente classificado. Aí se calhar era o jogador que eu gostava mais, além do Gyökeres, que não tivesse sido chamado à seleção ou que tivesse sido dispensado. Não é o caso, como são os 2 jogos oficiais, a Federação Japonesa conta com o jogador, o que é pena porque o Japão já está quase classificado e, portanto, acho que por parte do Sporting terá existido realmente bons contactos com as federações a tentar gerir aqui estas chamadas de muitos jogadores. Algumas foram bem sucedidas, outras não, é o normal. Já vou ao João Pinto, até porque no caso do Benfica tivemos agora há pouquíssimos minutos a notícia de que Zeki Amdouni também foi dispensado dos trabalhos da seleção suíça, mas gostava de ir primeiro ao Pedro Henriques, porque o Pedro normalmente é o nosso especialista em questões físicas, para além da arbitragem e também em bolos de Mafra, portanto é o nosso especialista multifunções. Pedro Henriques, bom dia. Isto de um jogador estar a 100%, mas jogar com dores faz sentido ou é contraditório? Ora, bom dia. Não é nada contraditório. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, e todos nós sabemos isso, e até sabemos porque conhecemos pessoas que estão nas estruturas ou porque já lidamos de perto com isso. O selecionador, que é da seleção, assim como os departamentos médicos, estão sistematicamente, é só perceberem que quando eles... As seleções só aparecem de vez em quando. Eles, nos espaços entre os jogos, não estão parados, não estão a fazer nada, não é? Portanto, estão sempre a trabalhar no sentido de observar jogadores, enfim, tudo aquilo que é a preparação presente e futuro de uma seleção. E uma das coisas que também está sempre em cima da mesa é exatamente essa relação que o selecionador tem, muitas vezes com os clubes, até diretamente com treinadores desses clubes, e é também a relação que os departamentos, vamos chamar de performance médicos, também têm uns em relação aos outros, porque isso é fundamental, porque quando se vai buscar um jogador a um clube, não é só a questão de beneficiar ou prejudicar um jogador fisicamente nesse clube, é também aquilo que pode ser o benefício ou prejudicar a própria seleção. Quando tu poupas agora, podes estar a ganhar no futuro um jogador que depois, em jogos que sejam, entre aspas, a sério, sejam relevantes e importantes. E há aqui uma diferença quando colocas a questão do Trincão ou quando colocas a questão do Gyökeres, é diferente. O Trincão vai para uma competição que é mata-mata, ou passamos ou não passamos, e portanto eu acho que se tiver em condições, deve ser utilizado independentemente das cargas físicas. Estou a falar de Trincão, porque deste o exemplo do Trincão. Okay? O Gyökeres, tal como o Morita, vão para jogos que o do Morita já estão apurados, o do Gyökeres é um jogo que não conta, embora os pontos contem todos, mas não conta propriamente no sentido de ser de competição. E dentro dessa perspectiva, se calhar a própria Suécia ganha muito mais em poupar agora o Gyökeres para não contrair aqui por causa das cargas de força, uma lesão que depois no futuro vai ser fundamental e importante, porque as lesões de hoje também se refletem no amanhã. Nesta perspectiva eu acho que é fundamental. Quanto ao jogar com dores, é raro, claro que estamos a falar de jogadores extremamente jovens, com 20 e poucos anos, e jovens no sentido de idade propriamente dita. A gente é que acha que um jogador com 29 anos já está arrumado, já está em final de carreira, etc. Mas sob o ponto de vista biológico, esquecendo agora que é futebol ou que é outra modalidade qualquer, é uma estrutura física, ainda por cima habituada a treinar sistematicamente, que é jovem, se calhar a idade até física não corresponde à idade biológica, seja, biologicamente se calhar até tem menos anos. O que eu quero dizer com isto é que é raro um atleta não ir para uma competição, não estar num jogo, não ter dores. Eu quando digo dores não quer dizer que esteja ali a queixar-se aos gritos de dores. É o entorcezinho, é a pancadazinha, as mazelas. É não sei o quê. É aquelas mazelas. E, portanto, todos nós que passamos pela parte prática, seja ao mais alto nível, seja até a níveis mais baixos, não é? Eu próprio, quando faço as minhas corridas, só as pessoas perceberem isso, não é? Embora agora já tenha muitos anos, tenho 59 anos, mas quando vou fazer os meus 10 km, os meus 5, as minhas corridas de fim de semana, que também vou competir contra mim próprio, é raro eu ir para lá que não tenham
calcanhar que não sei o quê, um sobrolho que não sei o quê, um dedo que não sei o quê. Portanto, nós vivemos sistematicamente, porquê? Porque treinamos, há subcarga, há destruição de fibras musculares, há inflamações, e depois o que nós fazemos é tentar recuperar para estar. E, portanto, é normalmente que um jogador jovem tenha dores. Agora, depois aqui a questão da dor é que é muito relativa, que é dores por causa de cansaço, de carga, é dor porque teve uma lesão, é dor porque levou uma pancada, portanto, isso é que é relativo. Eu acho que fazem muito bem os selecionadores e as equipas a preocuparem-se sobretudo com os jogadores, para que tanto as equipas como as seleções tirem o melhor partido dos jogadores. E, portanto, nessa perspectiva não fico estranho com algumas, como agora o caso do Amdouni, até de alguns jogadores que são dispensados, sobretudo quando os jogos não são assim tão relevantes e importantes, neste caso para as seleções. Vamos então ao João Pinto. João, temos então esta notícia, Zeki Amdouni a ser dispensado dos trabalhos da seleção suíça pelo selecionador Murat Yakin. Tinha aqui também um duplo compromisso, a Irlanda do Norte, também Luxemburgo, eram também 2 jogos particulares, tal como no caso da Suécia. Também ficas aliviado com esta decisão e se por um lado também, tendo em conta aquilo que disse Martínez e agora disse o selecionador da Suécia, se também relativizas ainda mais aquilo que foi dito quanto a Tomás Araújo? Bem, em relação ao Amdouni, se está magoado não vai, não é? Portanto, acho que é absolutamente aceitável. Em relação ao Tomás Araújo, acho que se aplica tudo aquilo que foi dito. Se o departamento de performance da seleção fala com o departamento de performance do Benfica e eles percebem que o jogador a ir à seleção vai ficar condicionado, vai andar a treinar à parte, precisa de um tempo de recuperação e não vai ser útil na seleção, mais vale não convocar e deixar a descansar. E depois, em relação à relevância do Tomás Araújo na seleção, ele tem uma internacionalização, 63 minutos, portanto acho que não vai ser pela falha do Tomás Araújo neste duplo compromisso que Portugal fica mais fraco. Portanto, por mim vejo uma questão normal de comunicação entre seleções e clubes para se aferir da condição física dos jogadores, e tanto uma como outra situação, entre todas as situações que foram faladas aqui, eu ponho-as todas no mesmo saco. São situações em que o jogador fisicamente não está a 100% e, portanto, se não está a 100%, mais vale ficar em casa. Meus caros, vamos avancemos para outro tema, para a Seleção Nacional, de certa forma está aqui ligado. Vamos olhar aqui para as escolhas, as possíveis escolhas, até porque ontem tivemos Nuno Mendes como jogador escolhido para falar à comunicação social e obviamente que uma das questões que foram colocadas a Nuno Mendes foi se podíamos esperar um pouco a estratégia de Luís Henrique e também a estrutura do técnico do Paris Saint-Germain, tendo em conta a boa forma não só de Nuno Mendes, a boa forma principalmente de Vitinha e também de João Neves. Nuno Mendes respondeu que é a altura de mudar o chip e aquilo que se faz no PSG não tem nada a ver com aquilo que se faz na seleção. Bruno Roseiro, achas que devíamos verdadeiramente, ou Martínez devia olhar para aquilo que faz o PSG e pelo menos essa coluna vertebral no meio campo ser a mesma? Ou seja, João Neves, Vitinha e provavelmente Bruno Fernandes? Acho que Luís Henrique fez um favor a Roberto Martínez e se ele não aproveitar não consigo mesmo perceber, ou seja, porque uma coisa até é os selecionadores que têm muito pouco tempo de trabalho aproveitarem dinâmicas coletivas das equipas e colocarem-nas na seleção. Mas neste caso em específico é mais, aquilo é futebol. Claro. Vitinha nesta altura é um dos melhores médios do mundo. João Neves deu um salto brutal em termos de competitivos, ou seja, conseguiu evoluir muito em relação àquele João Neves que nós nos lembramos no Benfica, que já era muito bom. Nuno Mendes, e aproveito já para dar a minha nota de campeão, eu estava a fazer um exercício num grupo de amigos e sinceramente não consigo ver um lateral esquerdo melhor do que Nuno Mendes nesta altura. Ou seja, andei ali, o Theo, quando não lhe para às vezes a cabeça, consegue de facto ser um lateral muito competitivo. Agora, quando nós olhamos para a realidade global, eu não consigo ver nesta altura um lateral melhor do que Nuno Mendes. Foi questionado sobre isso ontem o Nuno Mendes, mas a resposta foi, aliás, todas as respostas de Nuno Mendes foram ao jogador da bola, vamos dizer assim. Sim, ele diz que ainda quer ser o melhor. Eu na minha perspectiva, nesta altura, não há melhor do que ele, não há melhor lateral esquerdo. E portanto, diria que Martínez tem de aproveitar esta dinâmica e depois ainda por cima tem uma vantagem que é à frente de Vitinha e João Neves está um dos jogadores em melhor momento na seleção que se chama Bruno Fernandes. Portanto, seleção no clube. Em relação ao meio campo parece-me que não há dúvidas. Há um senão, e tenho muita pena de o dizer, é que eu achava, e falámos aqui sobre isso, sobretudo olhando para jogos da Liga dos Campeões e também no seu início na Série A, que era possível misturar a base portuguesa do PSG com a base portuguesa do Milan.
Porquê? Porque no início João Félix dava sinais de que poderia ser este o seu momento. Não foi, não está a ser, muito longe disso. E portanto, de Milan há apenas só Rafael Leão. Portanto, essa é a boa notícia. Roberto Martínez tem Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, inclusivamente o próprio Gonçalo Ramos, que sempre que entra no Paris Saint-Germain faz a diferença. Infelizmente não tem o João Félix que nós pensávamos, mas meio caminho andado em termos de equipa inicial, parece-me que já está construído. João Pinto, para ti a seleção, e obviamente vamos ter mais tempo para falar sobre a equipa de todos nós, mas para ti a seleção, neste duplo compromisso, terá de ser Vitinha, João Neves e Nuno Mendes e mais 8? Sim, fiz as claro, contas. Não vai ser 8. Exato. Isto desde a União Soviética com a espinha dorsal do Dinamo de Kiev, que não tem que se inventar nada. É aproveitar as dinâmicas que já existem. Portugal fez isso no Europeu 2004, voltou a fazer em 2016. Portanto, acho que são fórmulas antigas que resultam e há que repetir, claro que sim. Vamos ao João Castro. João, concordas também? São estes 3 mais 8? Olha, eu acho que o selecionador tem que aproveitar tudo o que as dinâmicas dos clubes dão. Vamos voltar aqui a dar uma lição de história ao selecionador. 2004, europeu, em Portugal. Primeiro jogo horrível da seleção. E depois o que é que o selecionador faz? O Scolari chama, obviamente, os médios do Porto. Mete a equipa base ali no meio campo do Porto a funcionar e a seleção foi até à final. Vamos recuar ao 2016. A seleção também começa meio titubeante. E o que é que faz o selecionador depois? Tem que chamar o William Carvalho e o Adrian, que era o meio campo do Sporting. Portanto, as dinâmicas, e sobretudo numa área tão fulcral do jogo como é o meio campo, se já estiverem estabelecidas, e em grande forma os jogadores como estão, o Neves e o Vitinha, lá está, o meio campo de Portugal tem que ser Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Tudo que seja o contrário disso, algo está errado. Depois Nuno Mendes, para mim, já é há algum tempo o melhor lateral esquerdo do mundo. Falta só o Gonçalo Ramos do Paris Saint-Germain, mas tem à frente o Ronaldo e vai ser difícil. Mas acho que vai ser muito por aí o que a seleção pode crescer muito enquanto seleção grande a jogar, a dominar os jogos com o Vitinha e o João Neves claramente no meio campo. Pedro Henriques, tu arriscarias aqui e colocarias o Gonçalo Ramos à frente do Cristiano Ronaldo? Essa pergunta Isso é de quem quer conversa. Isso é de quem quer conversa. A escolha da pergunta não foi inocente, não é? Não, exato. A minha seleção é Cristiano Ronaldo e mais 10. Nesses mais 10 aparecem 3 jogadores que estão muito em forma no meio campo, já estão aqui ditos, não é? Mas é o Cristiano Ronaldo mais os 10, está bem? Muito bem. Portanto, o João Neves... Era só para confirmar. Pronto. O Nuno Mendes para sempre. Podes fazer a pergunta daqui a 10 anos. É verdade, na mesma. Mesma coisa. E depois, obviamente, que o Ruben como central, não temos Bernardo, mas o Bernardo, penso eu, quando tiver, será também um titular quase indiscutível, Bernardo Silva. O guarda-redes, embora o Rui Silva apareça em grande momento de forma, como nós sabemos, mas acho que também está entregue ao próprio Diogo. Portanto, eu diria que praticamente, também não acredito que o Rafael Leão, quando está portanto, se não tiver lesionado, até também normalmente ocupará ali o lado esquerdo, vamos dizer, do trio de ataque. Portanto, eu acho que não há muito que inventar em relação àquilo que possa ser o 11 inicial, sendo que neste momento nós vamos já com a Dinamarca, que é um adversário difícil, em que eu acho que nós temos todas as condições para passar, porque acho que como seleção somos melhores. O que pode depois fazer variar isto tudo, além das lesões etc. por fora, é quando agora entrarmos, já estou a assumir que vamos passar, se formos para as meias finais, onde as coisas vão piar mais fininho, porque nós temos neste momento uma Espanha, uma França, uma Itália ou uma Alemanha, que em princípio, ou seja, depois é um grau de dificuldade elevadíssimo, e aí já poderá eventualmente entrar em jogo outras estratégias que têm a ver muito com o adversário, jogarmos em casa ou jogar fora, mas neste momento acho que não há, depois na quinta-feira devemos falar sobre isso, não há grande grau de dificuldade para elaborar aqui o que é um 11 inicial da seleção. Claro, continuaremos a falar da seleção portuguesa todos os dias, até quinta-feira vamos ter um jogador a falar à comunicação social, vamos ter também a conferência de imprensa de Roberto Martínez na quarta-feira, sendo que obviamente quinta-feira faremos aqui uma antevisão mais alargada, mas relembro, quinta-feira às 19h45, para ouvir aqui na Rádio Observador o relato dos quartos de final, primeira mão, Dinamarca-Portugal da Liga das Nações. Ainda gostava muito de falar convosco sobre a Operação Pretoriano, também tivemos ontem declarações do filho de Jorge Nuno Pinto da Costa,
Costa, que deixou também alguns recados quanto aos últimos momentos da vida do pai, mas não vamos ter tempo para abordar isso ao detalhe aqui no Campeão. Vamos ter de ir para as notas e começo por ti, Bruno Roseiro. Quem é o teu campeão do dia e que nota dás? Olha, vou falar outra vez na questão do calendário, vou dar uma nota 5, um pouco à boleia de um trabalho que o El Mundo traz hoje da revolução contra o modelo NBA que o Real Madrid está a fazer, ou seja, o Real Madrid nesta altura está a bater muito o pé a dizer que nunca mais volta a jogar sem um período de 72 horas de descanso, que eu continuo a achar que nesta altura e com o aumento de intensidade do futebol continua a ser curto, 72 horas acho que deveria ser um limite aumentado, e depois entroncar numa questão que tem a ver com esta paragem de seleções à luz daquilo que se passa na Europa. E nós quase precisamos de um mapa para perceber quem é que está a jogar nos quartos de final da Liga das Nações, quem é que está a jogar no play-off da Liga das Nações, quem é que está a fazer particulares, quem é que já está a fazer qualificação para o Campeonato do Mundo na zona europeia, e basta olhar para isto e basta perceber toda esta confusão para perceber que se calhar houve uma densidade competitiva em termos de calendário internacional que não faz sentido nesta altura e que deveria ser claramente revisto. Ontem eu tive a oportunidade de perguntar diretamente ao Nuno Mendes o que é que ele, como jogador, sentia em relação a agora ter de fazer mais 2 jogos para a Liga das Nações. Os Nuno Mendes, jogadores vão dizendo que sim. O próprio Nuno Mendes disse que são mais 2 jogos, temos que os jogar, que remédio. Sim, mas repara, mas por exemplo, vai acabar a competição, tem a final da Liga dos Campeões e depois divide outra vez, é nossa aqui a Final Four da Liga das Nações, e depois é a qualificação para o Mundial na zona europeia, depois a seguir vem o Mundial de Clubes. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, se ficar em quarto no campeonato, quase que tem 2 semanas de férias para entrar depois na pré-eliminatória. Toda a gente acha isto normal e eu acho que está na altura dos jogadores também se chegarem à frente e bater o pé. Temos de avançar muito rapidamente. João Pinto, que é o teu campeão do dia, e que nota dás? Bom, eu dou uma nota 5 também para a questão da saúde dos jogadores. Este fim de semana vimos uma série de cabeçadas entre os jogadores dos diversos campeonatos e é cada vez mais recorrente vermos esse tipo de acidentes em campo. Sim. E está tudo à espera que aconteça um acidente grave para que se pense na possibilidade dos jogadores utilizarem qualquer tipo de proteção e que por um lado os proteja desses contactos físicos muito fortes e por outro das imensas cabeçadas que têm que dar na bola que têm as consequências que têm no pós-carreira. Portanto, acho que está na altura de se olhar para a saúde dos jogadores também nesse sentido. Os mais pequenos para a falta desse. Os mais pequenos já não treinam com a cabeça. Vamos ver se isso evolui. Pedro Henriques, que é o teu campeão do dia, que nota dás? Aproveitando este momento de seleção para a entrevista, não, para aquilo que foi no fundo a conferência de imprensa, mais concretamente do Nuno Mendes, revela, acho que é um passo em frente na maneira como os jogadores se apresentam hoje nas conferências de imprensa, cabeça no lugar, ideias firmadas e sobretudo percebemos que hoje um jogador é muito mais do que saber apenas ter jeito com os pés ou com a cabeça ou com as mãos, no caso dos guarda-redes, é também a globalidade, tudo aquilo que está para lá e que está inserido no treino, e por isso uma nota claramente 17 para esta conferência de imprensa. Vamos ver outras com certeza, que um bocadinho nessa linha, até o momento importante que é a próxima quinta-feira no jogo com a Dinamarca. Vamos a ti, João Castro, que é o teu campeão do dia, que nota dás? Olha, vou dar nota 18 aos adeptos do Liverpool, porque realmente são apaixonados e são gratos. E, não sei se sabes, André, há uma campanha que querem que o Gerrard seja campeão. Ou seja, o Gerrard foi um grande capitão e teve na conquista de muitos troféus, mas nunca foi campeão inglês. E agora com a possibilidade do Liverpool ser campeão, estão a tentar recolher assinaturas para que o clube inscreva o Gerrard nos últimos jogos, porque é um free agent, portanto não tem contrato, ele até é treinador, para que seja inscrito e que possa jogar 5 minutos para ser campeão em Inglaterra. Portanto, fica aqui esta história que eu acho que é bonita em termos de futebol e de gratidão dos adeptos para um grande ídolo do Liverpool. Eu também estou free agent, portanto, se me quiserem inscrever a mim também, eu junto-me a isso. Ora, meus caros, amanhã estamos de volta para mais um Campeão é. Obrigado e um abraço.